Olá pessoal, bem-vindos ao Inglês com Rô. Esse é o nosso segundo vídeo e hoje nós vamos falar de duas classificações de verbo do passado, que é o Simple Past e o Past Participle, que são os verbos que aparecem nas tabelas de verbos, né? Geralmente a gente tem numa primeira coluna da tabela o verbo no presente, né? No infinitivo. Ao lado a gente geralmente tem o Simple Past e ao lado do Simple Past, na terceira coluna, geralmente temos o Past Participle, né? Então a gente vai falar da relação dessas duas características de verbos no passado e de que maneira eles interagem. Então, falando primeiro do Simple Past, ele é o verbo mais simples do passado, geralmente o que nós aprendemos primeiro. E eu utilizo o Simple Past quando eu quero falar de um evento específico que ocorreu no passado. Ele geralmente foi único e eu sei quando ele ocorreu, né? Então, por exemplo, eu fui para a praia no final de semana passado. I went to the beach last weekend. Como que eu vou compor essa utilização? Eu vou ter a pessoa, no caso I, o verbo em questão no Simple Past, no caso o verbo seria ir, que é o to go, no Simple Past seria went. So, I went. I went to the beach last weekend. Ok? Sei quando ocorreu. Ocorreu uma vez, evento único. Se eu tiver outra pessoa, he, she, it, terceira pessoa, não muda a conjugação. She went to the beach last weekend. Mesma coisa, ok? Então, é o tempo verbal mais simples de usar, fala então de eventos únicos que ocorreram no passado de uma única vez, tá bem? Agora a gente vai falar do present perfect, que é a principal forma de utilizar os nossos verbos da coluna do past participle para falarmos de eventos no passado. Ah, mas quando que eu uso esse? Eu não posso usar sempre o simple past? Para deixar mais fácil, eu classifico as três principais razões da gente utilizar o present perfect. Primeira razão, geralmente, eventos que ocorreram no passado, não sei precisar quando, ou não sei quantas vezes ocorreram, ou as duas coisas. Então, quando eu quero falar de um evento no passado que ocorreu de uma maneira mais genérica, não tão precisa, é indicado que eu use o present perfect, ok? Segunda razão para eu usar o present perfect: eventos que ocorreram no passado e ainda estão relacionados com o presente, isso é, podem estar ocorrendo até agora, ok? Terceira razão ou característica de utilizar o present perfect: eventos que acabaram de ocorrer, certo? Então, existem outras razões, mas essas eu consideraria as três principais, né? E como que é a estrutura para eu utilizar o present perfect? Então eu vou ter a pessoa mais o verbo to have ou o verbo has, que seria a terceira pessoa do have. Então eu vou ter I have, you have, she has, he has, it has, we have, they have, ok? Vale salientar que o have, nesse caso, não tem relação nenhuma com ter. Ele está fazendo um papel de verbo auxiliar e ele vai ser seguido, então, pelo verbo que a gente quer utilizar no past participle, no particípio passado, tá? E mais o restante da frase que a gente quer falar. Por exemplo, I have been to New York
Não vou especificar a data. Não sei quantas vezes ocorreram. Pode ser que eu tenha ido para Nova York mais de uma vez. Então, I have been to New York. Não tem nada específico, tá? Fica para quem está escutando a imaginar se foi mais de uma vez ou quando foi. Então, eu tenho I, o verbo auxiliar, o have, o nosso verbo to be, daí conjugado no particípio passado, que seria been, e o resto do que eu fiz. I have been to New York, ok? Esse é um exemplo. Se fosse na terceira pessoa, eu mudaria só o nosso verbo auxiliar have para has. She has been to New York. Mesma coisa, só mudei o have por has, ok? Esse é um exemplo, então, ação no passado, sem data específica, sem número de vezes específico, uso o present perfect, certo? Vamos ver mais um exemplo, então. Ações que ocorreram e seguem ocorrendo, estão ainda relacionadas com o presente. I have worked at the hospital since 2016. Eu trabalho no hospital desde 2016. Começou no passado, está ocorrendo até agora. Vou usar o present perfect, ok? Coloco para a terceira pessoa. Mesma coisa, alterando apenas o have por has. She has worked at the hospital since 2016. Ela trabalha no hospital desde 2016. Correto? Muito bem. Agora vamos para a terceira característica, então, como eu já tinha mencionado. Eventos que acabaram de ocorrer. I have just washed the dishes. O que mudou aqui? Incluí uma palavrinha just, que dá o sentido de algo que acabou de acontecer. Então, usei I have, coloquei o just, washed the dishes, ok? E se fosse ela? She has just washed the dishes, ok? Então ficou praticamente a mesma coisa, só troquei o have por has. E agora, para dar um sentido de que acabou de acontecer, incluí a palavrinha just, certo? Muito bem. Para fazer perguntas no present perfect, sempre alguma coisa vai para trás na hora de fazer pergunta, né? Agora, quem vai para trás é o nosso auxiliar have ou has. Então, quero perguntar se a criatura já foi para Nova York. Have you been to New York? O have foi lá para frente. O nosso verbo em questão, que é o particípio do be, que é o been, foi depois do have. Então, have you been to New York? Quero perguntar a respeito dela. Has she been to New York? Mesma coisa. O has foi para frente, virou uma pergunta, ok? Resposta: yes, I have. Resposta curtíssima: yes, I have. E se fosse para falar dela? Yes, she has. Ok? Resposta curta. Resposta curta negativa: no, I haven't. No, I haven't. Que é a mesma coisa que no, I have not. Contra I have not, vira haven't. E se fosse ela? No, she hasn't. Que é a mesma coisa de no, she has not. Contra I has not, vira hasn't. Certo? Então, dessa forma, eu posso dar respostas curtas, ok? Quero falar uma resposta completa. I haven't been to New York.
Eu não estive em Nova York. She hasn't been to New York. Ela não esteve em Nova York. Certo? Muito bem. Outra coisa que é importante é que quando a gente faz perguntas a respeito de present perfect, eu posso especificar na minha pergunta se eu quero saber se a pessoa já fez alguma vez essa coisa, ou enfim, eu vou utilizar a palavra ever. Então, se eu quiser saber se a pessoa já foi alguma vez para Nova York, eu vou adicionar a palavra ever. Have you ever been to New York? Você já esteve alguma vez a Nova York? E a pessoa pode responder, yes, I have. I have been in New York so many times. Ou, se for negativa, a pessoa pode dizer assim, no, I had never been to New York. Ok? Então, o negativo de ever vira never, que é o nunca. Tá bem? Dentro dessa ideia, eu posso relacionar esses tempos verbais. Eu posso fazer uma pergunta usando present perfect, responder utilizando também present perfect e especificar na minha resposta algum evento único que tenha ocorrido utilizando o simple past. Por exemplo, have you ever had sushi? Você alguma vez já comeu sushi? E daí eu respondo, yes, I have. Resposta curta de present perfect, mas eu quero contar quando que eu comi sushi. E daí eu posso usar o simple past para falar de um evento único que aconteceu. I had sushi last night at a very good restaurant. Ok? Então, eu comi sushi na noite passada num restaurante muito bom. Então, utilizei present perfect e simple past dentro de um mesmo contexto. Tá bem? É óbvio que esse assunto ele é muito mais complexo do que alguns minutos de vídeo, mas eu espero ter ajudado vocês um pouquinho a entender a utilização desses dois tempos verbais e saber lá na nossa tabelinha quando eu uso o verbo de simple past, quando eu uso o verbo de past participle em cada uma das situações, tá bem? Lembrando que a nossa coluna de past participle ela é utilizada para outros tempos verbais também e para outras situações. Mas disso a gente vai conversar em outros vídeos, tá bom? Thank you guys for watching and see you very, very soon. Bye bye.